Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? A gente vai começar uma matériazinha nova, né? Falando a respeito da origem da vida. Vou postar um vídeo que era para aparecer minha carinha aqui do lado, né? Só que eu fui testar a minha webcam e não tá funcionando, tá? Então vocês só vão ouvir minha voz por enquanto, tá? Essa semana eu vou tentar ver quem pode consertar para mim, que aí a partir da semana que vem vocês já vão ver minha carinha aqui, tá? E a gente vai ter uma troca melhor, né? Hoje, essa semana, vocês vão só me ouvir, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. A gente vai começar com a matéria a respeito da origem da vida, como a vida surgiu, como o planeta surgiu, como o universo surgiu, tá? Então, a ideia do que tudo surgiu a partir da evolução, né? Na biologia a gente estuda a evolução. A gente estuda também, a gente sabe do criacionismo, que diz que uma divindade foi quem criou tudo que a gente tem aqui hoje, né? Mas no que diz respeito à biologia, a gente estuda o processo de evolução. E nesse processo de evolução, a gente estuda muito sem nem perceber o método científico, porque tudo que a gente vai ver ali na origem da vida, na origem do universo, os cientistas eles tiveram que fazer o método científico para poder provar o que eles estavam falando, as teorias dele. Então eles tiveram que observar, tiveram que fazer experimentos, tiveram que ter a conclusão deles para poder provar o que eles pensavam, tá? E mesmo eles fazendo tudo isso que a gente vai ver lá, muita gente não acreditava. Não, muita gente não acreditou, né? Que é a teoria da biogênese e a biogênese. Mesmo eles provando que a vida existia através da reprodução, não através da matéria inanimada, as pessoas durante anos, décadas e décadas ainda acreditavam que a vida surgiu através de matéria inanimada, tá bom? Mas a gente vai ver melhor no vídeo que eu vou postar para vocês. Espero que vocês gostem e entendam, né? Qualquer dúvida, coloquem lá no mural que a gente esclarece, tá? Beijos para vocês e continuem aí no vídeo, tá? Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem? Vamos começar agora com a matéria, né? Uma matéria um pouco diferente da matéria que a gente estava acostumado a ver, né? Mas também falando sobre os seres vivos. Só que agora a gente vai ver como que os seres vivos surgiram no planeta, né? Como é que foi a formação do planeta, como é que surgiu as teorias, né, do surgimento dos primeiros seres vivos, né? Isso que a gente vai ver agora. Ali está falando da Terra, que a Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos, né? Mas antes do planeta Terra se formar, se formou o universo, né? O universo se formou há mais ou menos 13,7 bilhões de anos atrás, né? Naquela grande explosão, que é a teoria do Big Bang, onde tinha, através de um único ponto, né? Naquele ponto continha toda a matéria e energia existente, naquele momento, naquela situação, e essa energia e a matéria se chocaram, foram formando as aglutinações, foram se juntando, né? E formaram o sistema solar, tá? E a Terra surgiu, né? A Terra começou a se formar mesmo há 4,6 bilhões de anos atrás. Através dessa, primeiro surgiu o universo, né? E depois surgiu o Sol, a Terra, os planetas, né? A Lua, as estrelas. E a Terra, né? Uma teoria que a Terra teria surgido, né?
através de um aglutinamento de uma nuvem de gás, né, resultante da morte de uma estrela muito antiga, né, que surgiu justamente quando o universo apareceu. Então tinha essa estrela muito antiga. Essa estrela, ela formou um gás, né, quando ela morreu ela formou um gás. Esse gás foi se juntando junto com as poeiras cósmicas ali da formação do universo e formou o planeta Terra. Isso daí a gente chama de hipótese nebular, né? E o planeta Terra, assim que surgiu, ele não tinha, lógico, né, vida. Era um ambiente que nenhum ser vivo conseguia viver ali. Primeiro, porque não tinha oxigênio, né? Não existia a camada de ozônio, né? A camada de ozônio que hoje a gente conhece, antigamente, na época da formação aí do planeta Terra, não existia. Então, a radiação passava direto para o planeta e formavam esses vulcões, esse ambiente aí cheio de fumaça, cheio de fogo, comum ao planeta naquela época, né? 4 bilhões e meio de anos atrás. As condições climáticas naquela época eram muito desfavoráveis, né, à vida. Por quê? Alta temperatura, quando eu falo alta temperatura, não é alta temperatura 50 graus, né? Sensação térmica de 50 graus. Imagina um planeta onde só tem vulcão, fogo, lava, imagina, né? Então a temperatura era muito alta. Com intensa atividade vulcânica, eu falei antes, né? Ausência de oxigênio, não existia oxigênio. E tinha constante, por o sistema solar ainda está em formação, né? Existia muita queda de meteoros no planeta, não só no planeta Terra, mas em outros planetas também, tá? Os gases extremamente tóxicos, que era amônio e metano, e a água só existia na forma de vapor. Só que essa água em forma de vapor, que subia, né? Na época não existia atmosfera, porque não existia camada de ozônio, mas ela subia, né? Como gás, e lá em cima ela se resfriava depois de um certo tempo e descia em forma de água, chuva, né? E as chuvas daquela época eram torrenciais, não é essas chuvas que a gente tem agora. Era chuva. Imagina, para você resfriar um planeta, que o planeta era quase todo fogo, tem que ser muita água, né? E foi com isso, com essa quantidade de água enorme do resfriamento do planeta, que foi formando os mares, os oceanos, os rios, né? E foi tornando o planeta Terra com condições de manter vida, né? Mas quando a gente fala vida, a gente não fala vida de ser vivo, fala de partícula de vida, que eu já comentei com vocês a respeito disso. A primeira partícula de vida a surgir no planeta Terra foram os coacervados. Os coacervados eram um grupo de aminoácidos que surgiu no mar, né, na parte aquática, e que dali surgiu os seres vivos. Isso estou falando teoricamente, tá? Porque teoricamente a gente tem duas teorias. A gente sempre trabalha com duas teorias, tá? A teoria da ciência, que é o que a gente estuda, né, que é a teoria da evolução, onde tudo que acontece no planeta se dá devido a uma evolução. Ou a gente tem a teoria, a evolução que a gente chama é uma transformação. No planeta tudo está se transformando, os seres vivos se transformam, o solo se transforma, as árvores se transformam, de acordo com o ambiente, né? O ambiente
é favorável para a transformação dos seres vivos que habitam aqui nesse planeta. Então, a essa teoria da transformação a gente chama de evolucionismo, tá? A teoria que a gente fala que existe uma força divina que formou tudo, o planeta, o Sol, aí a gente já chama de criacionismo. Criacionismo não fala nem de Deus como força divina, ele só fala de força divina. Existe uma divindade ou uma força divina que deu origem a tudo que a gente tem hoje aqui, tá? E a diferença entre essas duas teorias, tanto a do evolucionismo como a do criacionismo, é que no evolucionismo as espécies elas são extremamente mutáveis, elas se modificam ao longo dos anos. No criacionismo, a gente tem uma outra teoria aí em cima dessa, que é a teoria do fixismo, que diz que as espécies elas não se modificam nunca. Quem nasce barata vai morrer barata, quem nasce dinossauro vai morrer dinossauro, quem nasce homem vai morrer homem, né? E nessa teoria do evolucionismo, não. As espécies elas vão se modificando e virando até outras espécies ao longo do tempo, que a gente vai ver depois, mas a seguir no processo de especiação. Então, as espécies vão se evoluindo, vão se modificando de acordo com o meio ambiente, tá? Aqui, eu falei isso só para partir do início. Do início a gente vai estudar, tudo que a gente vai estudar aqui, quando a gente fala de criação da Terra, né, criação divina, ou criação divina não, origem da Terra, origem dos seres vivos, a gente sempre vai falar a respeito do evolucionismo, que é o que a gente estuda na ciência. A gente não estuda, a gente sabe que existe o criacionismo, só que o criacionismo é difícil estudar porque cada um acredita num Deus diferente, né? Então, no criacionismo a gente define bonitinho o que é, mas a nossa área, a gente atua como evolucionista. Então a gente vai estudar a parte da evolução, da transformação, tá? Aqui é o esquema do sistema solar, né? O Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Terra que é o único planeta habitável, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o Plutão ali que ele foi rebaixado a um planeta não, né? Não faz mais parte desse planeta aí que a gente tem. Ele foi denominado como planeta não. Estão querendo que ele volte, tá? A ser um planeta como os outros ali, mas ainda não conseguiram não, estão estudando, né? Aí a gente vem aqui as características que permitem a existência da vida no planeta. Primeiro, distância do Sol, né? Quando a gente fala distância do Sol, não pode nem ser tão distante, nem ser tão próximo, né? Uma distância razoável. Existência de atmosfera. Antes do nosso planeta não existia atmosfera, não existia camada de ozônio, então era impossível existir vida, porque a radiação que caía ali já formava uma temperatura muito alta, então não tinha como existir vida, certo? Temperatura, mesma coisa, né? Porque ali a temperatura era muito, muito, muito alta, então também não proporcionava vida de aspecto algum. Água líquida e aparecimento e manutenção da vida. Então, para a gente ter o aparecimento e manutenção da vida, a gente teve que passar por essas etapas aí, ó. Distância do Sol, existência de atmosfera, com isso a temperatura foi ficando amena, foi tendo água líquida por causa do resfriamento do planeta, aí sim que surgiu a primeira partícula de vida, que foram os coacervados. Não estou falando ainda de seres vivos, estou falando de partícula de vida, que são os coacervados. Aí o que eu falei para vocês, né, em relação à origem da vida, a gente tem o criacionismo, né,
onde tem uma divindade que criou tudo, e a gente tem o evolucionismo, que não está aqui, mas a gente tem o evolucionismo que explica que a vida surge através da evolução, da transformação. Aí, de acordo com o evolucionismo, a gente tem duas teorias, né, completamente diferentes. A abiogênese, ou geração espontânea, e a biogênese. Né? A abiogênese ali, o A é prefixo de negação, então não alguma coisa. Né? A biogênese diz que é vida. A vida surgiu através de outro ser vivo, através da reprodução. Se na biogênese a vida surgiu através da reprodução, a abiogênese, que é negação, a é desnegação, né? A vida não surgiu a partir de outro ser vivo. Mas como surgiu? Eles acreditavam que a vida surgia através de matéria bruta, matéria sem vida. Então, uma força vital, né? Ali no caso, tá bonitinho ali o rato com a espiga de milho, eles achavam que a espiga de milho tinha uma força vital que fazia com que as espigas virassem um rato. Então, o que eles faziam como experiência? Colocavam as espigas de milho num canto de algum lugar, né? E esperavam um tempo. Iam surgir rato logo, lógico, porque o rato ia lá para comer espigas de milho, né? Mas eles acreditavam que, até pela espiga de milho estar ruída, né? Que o rato surgiu através daquelas espigas de milho que não estavam ali, de milho que não estava ali, foram quem originou os ratos. Né? Então, por isso que está ali, mamãe, que saudade, porque achavam que o rato surgiu da espiga de milho, certo? Que a gente chama de geração espontânea. Ali a gente tem também, ó, exemplo de plantas, né? As folhas que caíam na água viravam peixes. As folhas que planavam aí no ar, né? Viravam pássaros. E a que caísse na terra virava algum animal terrestre. E essa teoria ela foi aceita durante muito tempo. Tá? Ninguém imaginava que os seres vivos vinham através da reprodução, que teria que ter, né, nos seres vivos um ato sexual, que existia o espermatozoide e o óvulo, né, e através dali surgia um outro ser vivo. Ninguém imaginava isso, achava que a vida surgiu através de matéria inanimada, tá bom? Por hoje a gente vai ficando por aqui. A partir da semana que vem a gente vai ver como foi provado essas duas teorias, né? Porque sempre, lembra do método científico, para eu comprovar, eu tenho que fazer experimentos, né? Senão eu não tenho comprovação. Então a gente vai ver as experiências que foram feitas para comprovar esses dois métodos, essas duas teorias, a teoria da biogênese e a teoria da abiogênese. Mas aí na próxima aula a gente se encontra novamente, tá? Beijo a todos vocês, muita saúde, né, para vocês e para a família de vocês, e fiquem em casa, se cuidem, tá bom? Até semana que vem.